Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou o CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso, e nessa edição eu estou com o Eduardo Matos, autor do livro De Dev a Tech Lead e fundador da Forja, Escola de Formação de Tech Leads. Eduardo, primeiro um prazer falar contigo, muito obrigado pela disponibilidade, pela sua disposição aí, e queria saber de onde você está e como você está. Boa, primeiro, muito obrigado pelo convite. Vai ser bem interessante esse papo aqui, né? Tem bastante coisa, bastante assunto aqui que a gente vai falar, assuntos bem interessantes. Eu tô bem, hoje eu falo de São Paulo aqui, Vila Leopoldina, para ser mais preciso. E é isso, tô bem animado aqui pro que vai sair. Bacana, bacana. Estamos aí a um pouco mais de 1.200 quilômetros de distância. Como todo mundo que me ouve aí já quinzenalmente no podcast, eu estou em Anápolis, Goiás, no meio do Brasil. E prazerzão falar contigo aí de novo. Antes da gente falar desse tema, que eu acho que é um tema que envolve muito liderança, é um problema que muita gente quer ter, que muito líder quer ter, o desafio que muito líder quer ter. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada. Se ainda há alguém que está nos ouvindo que ainda não te conhece, Edu, mas um pouquinho o que te levou, desde a criação, a fundação da Forja, assim como também o livro, né? E o que você acha que tem destaque na sua jornada profissional, especialmente. Legal, vamos lá. Puxando bem comecinho lá, né? Quando eu comecei a atuar como desenvolvedor de software, basicamente eu fui programador por muitos anos. E a carreira ela seguiu, vamos dizer assim, linearmente até um dia eu assumi uma posição de liderança e tal. Primeiro não oficialmente, depois oficialmente. Mas eu acho que um ponto bem interessante de destacar é que ao longo de toda a trajetória, um ponto que talvez tenha me destacado de muitas pessoas que trabalharam comigo, pelo menos na minha percepção, é que quando eu me deparava com um problema, eu era aquela pessoa inquieta, né? Então eu queria resolver aquilo. Eu não estou falando só de problemas técnicos, apesar de eu também ter buscado resolver muitos desses, mas falando também problemas de organização da equipe, problemas de, sei lá, a gente fazer coisas que não traziam tanto valor assim, então sempre me incomodava com esse tipo de coisa e corria atrás para tentar resolver. Na época, no começo pelo menos, com pouquíssima técnica envolvida, então era muito mais o ímpeto ali de tentar resolver do que qualquer outra coisa. Mas aí eu fui, vamos dizer assim, me comportando assim ao longo da carreira, até que um dia eu assumi, não oficialmente, uma posição de liderança, depois já assumi oficialmente, posição de tech lead, fui crescendo até um dia me tornar gestor. E só para colocar uma linha aqui, né, do que para mim separa uma liderança técnica tradicional, vamos dizer assim, de uma pessoa gestora, vamos dizer assim, o poder que ela tem de demitir alguém. Não que ela vá tomar essa decisão sozinha, inclusive, mas enfim, eu acho que esse é um grande divisor de águas aí. E nos últimos anos eu tenho atuado bastante como gestor, né? Mas de maneira geral o crescimento ele foi bem linear, né? Então eu atuei como dev por muito tempo, depois uma liderança técnica, depois até o dia que eu me tornei de fato um gestor. Perfeito. E você acredita que o livro ele é muito do que você. A gente vai falar talvez um pouquinho ali mais do livro ali no meio do nosso papo, mas ele é muito do que você queria ter visto, ter lido antes dos desafios em si? Sim, totalmente, porque eu posso até explicar isso, sim. Eu sempre fui essa pessoa, como eu comentei, né, de querer resolver os problemas, mas por outro lado, alguns comportamentos, eles não, vamos dizer assim, ao longo do tempo não me ajudaram tanto. Ou alguns me ajudaram, outros nem tanto, né? E eu fui aprendendo isso, tomando pancada ali, e tem coisas, inclusive, que às vezes a gente aprende que a gente está fazendo alguma coisa errada, mas ninguém fala isso pra gente, ninguém dá esse feedback pra gente. Só vai aprender depois de anos, depois a gente, putz, sabe, desperta aquilo, nossa, eu tô fazendo isso há um tempão aqui, não tá funcionando tão bem. Ou, sei lá, uma pessoa dá um feedback pra gente que abre o nosso olho, sendo que um monte de pessoas ao longo do tempo poderia ter dado esse feedback pra gente, mas não deu. Então, sim, eu gostaria muito de ter vamos dizer assim, todos aqueles insights ali, né, quando eu tinha começado, mas eu acho que foi natural, assim, também, né? Eu acho que é natural para a maioria das pessoas aprender ao longo do caminho. Mas eu acho que é sempre bom quando a gente consegue aprender com o erro dos outros. Então, a ideia do livro é pegar os meus acertos e erros na minha avaliação e conseguir já passar isso de mão beijada para quem está consumindo ali, né? Para a pessoa que quer chegar numa posição de liderança, já conseguir, vamos dizer assim, cortar um caminho sabendo como que ela pode se comportar para conseguir ser visto como uma pessoa líder ou como uma pessoa preparada para assumir a posição de liderança. Então, eu acho que o livro ele tá muito, tem muito esse viés, né? De
como acelerar o crescimento a partir de comportamentos que a pessoa tem no dia a dia. Esses comportamentos podem ter a ver com relacionamento com os colegas, pode ter a ver com uma aproximação com produto, esse tipo de coisa, resultados que a pessoa traz. Então, tem várias coisas ali que, vamos dizer assim, vão nessa direção, né? De comporte-se de uma maneira adequada e, naturalmente, você vai ser visto como uma pessoa mais preparada e mais rápido para assumir uma posição de liderança. Bacana, bacana. E você fala algo que eu tenho refletido muito, especialmente nos últimos anos, estando numa posição de liderança, que aprender com os erros dos outros, isso a gente ouve bastante. Existem pessoas que nos dão aquele feedback que você precisava, e aqui na Impulso a gente fala muito sobre feedbacks rápidos, e aí seja da alta gestão a você que está acabando de chegar ali em um time. Mas eu tenho percebido cada vez mais que muitas das mudanças, eu não sei se acho que vai ter uma correlação com tudo que a gente quer falar hoje, mas muitas dessas mudanças elas vêm de nós mesmos encontrarmos os problemas e, consequentemente, as respostas posteriormente. Não sei se você consegue também identificar dessa forma ou ter uma visão diferente, mas eu tenho sentido cada vez mais que assim, tem muita coisa que não está muito bom, não está muito bem, mas é você líder, é você tech lead, é você gestor que tem que encontrar e depois identificar e encontrar as respostas, porque nem todo mundo vai ficar te dando feedbacks, encontrando todos esses momentos. E os livros, eu acho que eles ajudam muito isso, que é a gente identificar isso aqui parece que eu faço muito diferente, ou isso aqui eu não faço, ou isso aqui eu faço de uma outra forma, e aí a gente começar a colocar algumas pulguinhas de fato na nossa orelha ali, que a gente fala assim, será? Né? E aí depois a gente pode encontrar essas respostas, essas confirmações com os nossos times, com os nossos mentores, com os nossos líderes, né? Mas faz sentido na sua cabeça, né, dentro dessa gestão, que a gente está um pouco também sozinho e tudo bem. Acho que dentro dessa busca, né, de evolução. Né? Sim, totalmente. Eu até comento assim, que para quem assume uma posição de liderança, seja ela qual for, é natural que a gente se sinta sozinho ali, porque pensa que eu sou uma liderança de uma equipe. Eu não... Assim, eu posso estar até frustrado com algumas coisas, mas não é legal desabafar isso com os meus liderados, porque eu posso, vamos dizer assim, guiar esses liderados numa direção que não é muito boa, posso engajar eles em atitudes que não são muito boas. Ao mesmo tempo, não é muito legal também a gente ficar... Aqui eu vou botar uma palavra meio ruim, mas eu acho que vai descrever bem, que é ficar choramingando para a nossa liderança. Cara, a gente é líder, a gente deveria conseguir resolver boa parte dos problemas. Talvez não todos, mas boa parte a gente deveria conseguir, pelo menos, entender como que a gente consegue dar um próximo passo. E, ao mesmo tempo, a gente também não tem tanto espaço assim, com nossos pares na empresa, porque a gente não tem um contato tão próximo assim, porque a gente está muito focado na nossa equipe, e apesar da gente eventualmente se falar, mesmo assim a gente não tem esse contato tão próximo. Então a gente tende a ficar isolado na posição ali que a gente está. Eu queria até voltar num ponto que você comentou, que eu achei bem interessante, eu acho que vale frisar aqui, porque assim, sobre feedbacks, né? A gente ouve muito falar sobre cultura de feedback, enfim, que algumas empresas valorizam, papapá. Na minha experiência, as pessoas recebem muito menos feedback do que elas gostariam. Então, é natural que a gente ache que a gente vai receber menos feedbacks. E se a gente depender de receber feedbacks diretamente para que a gente possa melhorar, cara, a gente está perdido. Assim. A tendência é que a gente receba poucos feedbacks num cenário comum. Talvez a pessoa trabalhe numa empresa que realmente é diferenciada, trabalhe com colegas diferenciados ali, onde os colegas realmente estão ali dispostos a ajudar. Mas, na prática, assim, na maioria dos casos, isso não vai acontecer. Então, cabe à própria pessoa, primeiro, se ela quiser feedback, o que é interessante, ela pode pedir esse feedback para quem está no entorno dela. Existem formas de pedir esse feedback. Eu não vou entrar tanto no mérito aqui, mas pedir esse feedback eu acho que é interessante. E, por outro lado, ela também conseguir fazer a própria avaliação. Então, se ela sabe que ela tem um objetivo de melhorar alguma coisa não está funcionando tão bem, ela quer ajudar a melhorar aquilo, de fato ela está conseguindo? Qual dificuldade exatamente que ela está tendo? Será que as pessoas não estão ouvindo? Será que as pessoas não estão executando? Será que as pessoas estão com alguma dificuldade técnica? Não sei, mas será que ela está com dificuldade de comunicar aquilo? Ela precisa, de alguma forma, conseguir identificar os próprios problemas, como você comentou, né, para que ela consiga dar o próximo passo. Se ela tiver dificuldade de fazer isso, cara, dificilmente ela vai conseguir evoluir
ir até muito longe, né? Porque, enfim, como eu comentei, os feedbacks tendem a ser bastante escassos, assim, no ambiente de trabalho, mesmo da nossa própria liderança. Então, eu não contaria com isso. É excelente quando a gente tem, mas eu não contaria com eles para garantir que a gente vai evoluir, porque senão, enfim, a gente tende a ficar estagnado. Perfeito, perfeito. E isso eu acredito que seja aplicado para você que está acabando, um estagiário está chegando ali, até mesmo, talvez ali tem um acompanhamento um pouco mais próximo, talvez tenha uma quantidade, geralmente uma quantidade um pouquinho maior de feedback, não porque necessariamente erra mais, mas a nível de C-levels mesmo, que vai depender muito da nossa procura. Acho que esse sentimento de escassez faz muito sentido. A gente sempre recebe menos feedbacks do que a gente espera, né? Então é muito comum em one-on-ones alguém fala assim, Márcio, eu queria que você me desse algum feedback. E a pessoa fica, né, naquela ansiedade. Eu fico tentando desatrelar ali necessariamente do one-on-one, mas isso é papo para outros episódios aqui. Recentemente, Eduardo, você comentou, você compartilhou, inclusive, acho que foi até no LinkedIn, sobre os high performers. São profissionais, né, que a gente pode definir aqui, tentar identificá-los, até para quem está nos ouvindo. Opa, eu tenho um desse, ou não tenho, eu quero ter dentro do meu time. Mas como você identifica esses profissionais? Que características que você imagina que eles tenham? E quais métricas, indicadores eles nos ajudam a gente selecionar, identificar? Aparentemente, dentro do meu time, eu tenho uma pessoa. Porque eu acho que existem também algumas características que podem nos enganar também no dia a dia. Você pode falar um pouquinho deles, quem são eles e como identificamos eles aí? Boa. Via de regra, assim, pelo que eu consigo me recordar, até das empresas por onde eu passei e das pessoas com quem eu trabalhei, são poucas as pessoas que de fato são high performers dentro daquele ambiente. Então, aqui é interessante diferenciar o ambiente também, porque talvez um ambiente seja um ambiente onde realmente tem pessoas muito boas, mas dentro daquelas pessoas muito boas, uma ou outra vai se destacar. Isso em qualquer tipo de ambiente. Um ambiente onde as pessoas são tipo, mais ou menos, um ambiente onde as pessoas não são tão boas assim, por aí vai. Então, poucas pessoas tendem a se destacar ali. E eu diria que não existe necessariamente uma métrica muito específica assim que eu tenha percebido, mas tem algumas, acho que características gerais que ajudam a gente a identificar. Mas aí depende muito do contexto, do que a gente vai considerar como alta performance ali naquele contexto. Então, por exemplo, pessoas que conseguem fazer entregas muito boas ou muito rápido, elas são assim, se diferenciam muito das outras pessoas. Então, enquanto talvez vamos botar assim, um engenheiro comum entrega, e aqui eu vou simplificar, tá? O engenheiro comum entrega uma tarefa em uma semana, outro engenheiro que é um high performer vai entregar, sei lá, em 2 dias, em um dia a tarefa vai estar pronta, com qualidade, tudo bem feito. Tá? Ou então, pode ter um outro engenheiro que ele entrega na mesma velocidade dos outros, mas ele é muito bom se comunicando, criando relações ali dentro, então ele tem muita entrada em outras equipes, ele consegue influenciar os colegas muito bem, então já é um outro tipo, vamos dizer assim, ele consegue desempenhar muito bem uma outra categoria. Então a gente pode ter diferentes categorias ali de high performance na empresa. Depende muito do que cada ambiente vai julgar como importante ali, como interessante, e naturalmente vai acabar fazendo aquele julgamento de que a pessoa é high performer. Mas um ponto interessante mencionar é que quando a pessoa é high performer, um erro comum que a gente pode cometer é procurar pelo em ovo. O que eu quero dizer com isso? Então, a pessoa manda bem, a gente já sabe que a pessoa manda bem, os colegas sabem que a pessoa manda bem, daí a gente vai lá, não promove a pessoa, não coloca ela para, enfim, atuar no projeto, alguma coisa assim, porque ela não tem uma habilidade específica. Dificilmente todo mundo vai ser bom. Uma pessoa que é high performer vai ser high performer em tudo. Então, talvez ela tenha, por exemplo, muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Mas quando ela pega um problema técnico, ela entrega, enfim, faz uma entrega incrível num tempo muito curto ali. Então, a gente vai tentar encaixar essa pessoa em situações onde ela consiga mandar bem nesse contexto. É claro que se o ponto fraco dela, os pontos fracos dela, atrapalharem muito ela de performar de maneira geral, aí a gente pode atacar esses pontos também. Porém, quando ela, vamos dizer assim, se esses pontos não atrapalharem e ela manda muito bem em algum ponto específico, então coloque essa pessoa para atuar mais com esse ponto específico. Aqui pode ser entregar rápido, pode ser entregar com muita qualidade, pode ser se relacionar muito bem, pode ser N coisas ali variado do ambiente. Né? Mas eu diria, só dando um super resumo aqui, que em cada ambiente essa pessoa vai ser avaliada de uma forma diferente, então cada ambiente vai valorizar alguma coisa,
E, em geral, quando a pessoa é high performer, todo mundo que está em volta já sabe. Talvez as pessoas não falem isso diretamente, mas as pessoas que estão em volta, elas já sabem. Tem alguma coisa ali que ela faz que normalmente as outras pessoas não estão fazendo. A gente já consegue perceber isso. Aí, de novo, pode variar bastante de ambiente para ambiente. Perfeito. Eu gosto muito da sua definição e da sua preocupação também de falar que essa pessoa não necessariamente ela performa bem em tudo, porque eu nunca tinha utilizado esse termo no meu dia a dia. Eu sempre utilizei algo como um ponto focal, que naturalmente essa pessoa ela não é um líder formal, mas naquele assunto ou naqueles assuntos essa pessoa ela se torna um ponto focal natural, de uma forma orgânica ali dentro do time. Então, porque ela está mexendo mais naquele produto, mas aí ela começa a ter indicações ou até mesmo identificar melhorias que antes outras pessoas que estavam tomando conta daquele produto não tinham citado, e aí começa a entregar com mais agilidade e com mais qualidade. Mas tem um ponto bem bacana que você traz, que é essas pessoas não necessariamente são boas em tudo. Pelo contrário, elas têm gaps. Né? Elas não são profissionais irretocáveis que a gente está falando. São profissionais que eles se destacam, eles high performam ali de alguma forma que chamam a atenção dos seus pares, né? Naturalmente, assim, mesmo que alguém não necessariamente tenha dito. Tenho pessoas aqui no meu time que, especialmente quando eu estava lendo um pouco mais sobre, eu fui lembrando aqui de ocasiões. Então, a pessoa muitas vezes ela não se relaciona muito bem, o code review ali da pessoa é um pouco pesado, o relacionamento com pessoas não como um high performing em comunicação seria, mas ele tem uma capacidade de levar um item de ponta a ponta, de tomar decisões, mesmo conversando aos trancos e barrancos ali, mas ele garante que uma solução ela vai ser entregue com a qualidade que se espera dentro daquelas stacks, dentro daquelas tecnologias. É claro que se você trouxer algo completamente diferente, algo que aí talvez essa pessoa não vai, e não quer dizer que ela não é um high performer necessariamente, mas por isso que eu gosto bastante dos seus pontos, de pensar num high performer contextual. Talvez se a gente pegar essa pessoa num outro ambiente, ela já não vai ter o mesmo comportamento. Sim. Mas total. Deixa eu só fazer um comentário aqui em cima por disso. favor, por favor. Pode contribuir bastante aqui. Às vezes a gente pensa assim, por exemplo, é importante que a gente tenha, enfim, vamos julgar que nesse ambiente é importante ou é muito avaliado que a pessoa, vamos dizer assim, ajude no desenvolvimento de outras pessoas. Então ela vai sentar, conversar. Então essa é a expectativa ali, né? Sentar, conversar, entender como que a pessoa pode se desenvolver, dar os feedbacks ali e tal. Então essa é uma forma de ajudar essas pessoas que estão ali no entorno a se desenvolverem. Mas uma pessoa muito técnica, como é que ela consegue ajudar, mesmo talvez não dando direcionamento direto para as pessoas? Se ela criar naquele ambiente o espaço onde ela consegue desenvolver coisas muito legais, muito bem feitas, isso vai servir de espelho para que as pessoas consigam olhar e, putz, realmente pode fazer assim, pode fazer assim. Então as pessoas aprendem meio que por osmose. Só de estar próxima dela e ver como que a pessoa faz, a pessoa aprende também. Então, mesmo indiretamente, ela está ajudando a desenvolver também. Porque depois essas pessoas que estão na equipe, elas vão trabalhar em outro lugar e elas vão pegar aquilo que ela aprendeu com aquela pessoa que talvez não falava nem tanto assim, só era um pouco mais rigorosa na revisão de código, elas vão pegar aquilo e vão usar em outro lugar. Então, isso ajudou a pessoa a se desenvolver também. Então, às vezes, essa ajuda ela é indireta. Isso também conta, certo grau. Então, acho que vale cada um entender como que consegue usar as próprias fortalezas, os próprios pontos fortes, para ajudar quem está ali. Né? Então, em vez de seguir por um caminho, será que eu consigo usar esse ponto que eu mando muito bem para ajudar as pessoas, enfim, por tabela? É bem provável que consiga de alguma forma. Talvez tenha que ser um pouquinho, vamos dizer assim, criativo em algumas situações, mas, em geral, dá para você adaptar ali, para você usar aquilo de uma forma positiva. Perfeito, perfeito. Acredito muito nisso. Existe alguma estratégia que você acredita que são mais eficazes aí para maximizar o potencial dessas pessoas, desses profissionais que se destacaram, que seja dentro de um contexto, dentro de um ambiente específico, para que eles, que acho que também é natural que eles se sintam sobrecarregados naquele contexto, naquele ambiente, com aquela natureza de demandas, por exemplo, eles acabem puxando, não, eu percebi que eu sou essa pessoa, ninguém nem me falou, mas eu já percebi, e começa a se sobrecarregar e naturalmente se desmotivar, ou até mesmo sair da empresa, porque ele não queria necessariamente esse papel, esse caminho. Uhum. Acho que um ponto bem comum entre a high performance é que
essas pessoas tendem a ficar entediadas mais rápido. Porque se elas realmente desempenham acima da curva, então é bem provável que elas estejam com um desafio abaixo daquilo que elas conseguem lidar. Então, a minha recomendação aqui dado que a pessoa é high performer, você vai passar um desafio condizente para ela. Um desafio que realmente vai desafiar essa pessoa. E você vai fazendo isso até o ponto onde ela se tornar uma performer esperada para a posição que ela está. Então, eu acredito muito nessa questão de dar esse desafio para a pessoa, por 2 motivos. Primeiro, porque vários motivos, na verdade. Consigo pensar que 3 aqui. Primeiro, porque, de fato, essa pessoa vai ser desafiada, ela vai ter que dar um salto ali, ela vai buscar se desenvolver de alguma forma, ela tende a fazer isso, pelo menos high performance tende a fazer isso. Segundo, isso vai ajudar a empresa ali, em certo grau, acho que esse é ponto bem interessante. E terceiro, vai ajudar a pessoa a aterrissar um pouco, porque pode ser que essa pessoa high performance, ela já se sinta, tipo, não, aqui eu sou maioral, sei fazer tudo aqui. Aí quando você passa um desafio um cabeludo para ela, pô, não, peraí, talvez não seja tão bem assim. Então ajuda essa pessoa a aterrissar e ter um pouco mais de humildade também ali. Enfim, aí imagino que isso pode ajudar com os próprios colegas ali, nas relações que o pessoal tem e tal. Então acho que tem esses 3 pontos aí que podem ser interessantes, né? Quando a gente traz esse desafio para a pessoa. Então fica aqui como sugestão, sempre que tiver um high performer ali, a gente busca um desafio que seja condizente com a pessoa. E se for um desafio que, vamos dizer assim, idealmente esteja um pouco além do que a gente acredita que a pessoa é capaz de fazer, a gente vai estar ali para dar o suporte também. Então, quando ela tiver dificuldade de alguma coisa, a gente dá um feedback, talvez em algumas situações senta junto, ou então indica algo para ela estudar, para ela se aprofundar, indica alguém para ela conversar, talvez alguém para mentorar, né, essa pessoa que é high performance, por aí vai. Então, existem, vamos dizer assim, formas de a gente ir contornando isso aí e extraindo o melhor da pessoa enquanto ela vai crescendo o máximo possível que ela consegue crescer naquele ambiente. Perfeito. Faz muito sentido. Você acredita, acho que atrelada a esses pontos, esses 3 pontos que você trouxe, que o líder ele precisa deixar claro que ele percebeu? Porque eu percebo muitos líderes assim, eu sei que essa pessoa ela é um high performer, ela me ajuda muito, pelo menos nesse contexto, mas eu prefiro não falar. Eu prefiro que ela não saiba, que eu sei, pelo menos. Como que você vê isso? Para mim seria bem estranho assim, né? Eu não sei por que uma liderança faria isso, para se proteger, ou para, sei lá, não dar um aumento para a pessoa, para não querer promover. Enfim, ela pode ter alguns motivos ali, mas se eu estivesse conversando com essa liderança, eu questionaria isso, tentaria entender o que está exatamente por trás dela não querer alguma dessas coisas aí, né? Porque, como líder, eu acho super legal quando eu vejo meus liderados se desenvolverem, crescerem, serem promovidos, ganhar aumento salarial. Para mim é espetacular isso. Significa que eles estão mandando bem e que talvez eu tenha dado algum suporte para que isso acontecesse. Então, isso é algo que eu sempre estou buscando. Agora, essa liderança ela pode não falar, mas as pessoas vão perceber. Em algum momento, essa pessoa ali, ela vai perceber também. E se ela não tiver espaço na empresa que ela está, ela vai buscar esse espaço em outro lugar. E se ela for realmente high performer, ela vai conseguir, não vai demorar muito. Então, aqui é muito uma escolha de eu estou disposto a perder essa pessoa, enfim, e essa pessoa que ajuda tanto a equipe, ou realmente eu quero ajudar essa pessoa a se desenvolver e ter ela aqui no nosso entorno para que ela continue sempre ajudando a gente. Então, para mim, essa é uma escolha bem fácil de fazer. Agora, se a liderança tem dificuldade de fazer isso, talvez, enfim, ela precise buscar alguém ali para conversar melhor, para entender o que está por trás disso aí, porque para mim soa um pouco estranho. Não sei se ela está sendo muito egoísta também, se ela tem medo de ser demitida porque essa pessoa está crescendo, enfim. Mais vale conversar ali. Bacana. E você fala agora aí um pouquinho da promoção, né? O que você fica feliz de alguém, e assim, eu acho que é natural. Eu sempre falo que é muito melhor. Assim, acho que uma das coisas que mais cansam a liderança é você ter que todos os dias ali estar tipo, insistindo com as pessoas do seu time, caso isso exista, e vão um pouquinho além, vão um pouquinho além, vão um pouquinho a mais na inovação, um pouquinho a mais na qualidade, um pouquinho a mais no tempo, um pouquinho a menos no tempo aí de entrega, né? Então, eu brinco que esse empurrar todo dia, se você tem 20 pessoas aí na sua liderança, mesmo que indireta, eles desgasta muito. E é muito melhor você identificar pessoas que talvez ultrapassaram um pouquinho uma fronteira, ou que estão puxando muita coisa, e você, opa, segura um pouquinho aqui e tudo mais, né? Uhum. É mais fácil. Mas que critérios, aí, pensando em promoção, que podem fazer muito sentido para ser levado para essas pessoas? Então, ele do contexto,
Mas que decisões? Como que você decide quando um high performer está pronto? Ele passou de simplesmente um momento de performance alta? Não, de fato ele precisa de uma promoção, precisa de um aumento, precisa de um ajuste. Eu sei que essa pergunta ela vai depender muito de contexto, de stacks, de que profissional que é esse e tudo mais, mas de uma forma geral, como você decide que é o momento, de fato, para uma promoção? Essa é uma pergunta bem interessante. Assim. Vou pegar o cenário aqui, que eu imagino que seja o mais comum de quem, enfim, está ouvindo aqui a gente, está acompanhando a gente, que é o cenário onde a empresa tem alguma espécie, algum documento que descreve expectativas para cada posição ali na empresa. Então, para Júnior 1, 2, 3, Pleno 1, 2, 3, independente de como a empresa chama, Sênior 1, 2, 3, especialista, enfim, staff, por aí vai. Se a empresa tem esse documento, então, em princípio, basta usar esse documento. Então, vê lá. Quais expectativas? Vamos dizer que é uma pessoa mid-level aqui, a gente está considerando uma promoção para sênior. Legal. Quais são as expectativas para sênior? Vamos assumir que na posição atual ela já manda bem, a gente tem certeza disso. Vamos ver se ela está preparada para a posição de sênior ou não. Começa a olhar o que uma pessoa sênior faz. É bem capaz que a gente encontre pelo menos algumas coisas ali que essa pessoa já está fazendo hoje. Tá? Se ela não estiver fazendo talvez o suficiente, então você tem lá, sei lá, 20 pontos diferentes. Dos 20, 3 ela já está fazendo. Pô, mas 3 talvez não justifique ainda uma promoção. Não, tudo bem. Então vamos olhar ali mais 3, 4, 5 que podem fazer sentido para a gente conseguir justificar a promoção dela e vamos passar para ela um desafio onde ela consiga exercitar esses pontos que talvez sejam os mais importantes ali para ela se desenvolver. Então a gente passa o desafio, ela mostra que ela tem capacidade ou não, pode ser que ela não tenha e tudo bem, talvez não esteja na hora realmente de ser promovida, então vai demorar um pouco mais de tempo. Ou talvez ela consiga demonstrar que ela é boa naquilo e que ela conseguiu aprender e que a promoção dela passa a fazer sentido a partir dali. Né? Então a gente precisa ter algum parâmetro que normalmente é definido pela própria empresa nesse mapa que ela cria ali de habilidades para cada posição. Então eu diria que a forma mais interessante é quando a pessoa já faz ali algumas, não todas, mas algumas pelo menos, coisas que já é esperado da posição seguinte. Tá? Então, se isso estiver acontecendo, já é um bom indicativo de que a pessoa está pronta para ser promovida. Então, não tem uma porcentagem correta, mas se a pessoa fizer pouquinha coisa, talvez não esteja. Se fizer algumas ali, talvez até metade, a gente já começa a considerar mais da metade, aí com certeza. A gente já está demorando muito para promover a pessoa. Então, não é para a gente esperar tudo, porque se esperar tudo significa que a pessoa já devia estar naquela posição há muito tempo, mas quando a gente já sentir confiança de que a pessoa vai desempenhar bem no próximo papel, a gente vai lá e dá essa promoção. E por que eu estou falando aqui de quando a gente sentir confiança de que a pessoa vai mandar bem? Justamente para a gente não cometer um erro que seria muito ruim para a pessoa. Da gente promover antes dela estar preparada, daí a expectativa para ela vai mudar, ela vai receber uma certa avaliação dali a um tempo, e ela pode, vamos dizer assim, cair no caso ali dela estar desempenhando mal na posição, mas é porque a gente promoveu essa pessoa cedo demais. Então, eventualmente, em alguns casos mais críticos, a pessoa pode ser demitida por conta de uma besteira que a gente fez. A gente promoveu cedo demais, ela não conseguiu rampar no tempo que, enfim, um tempo razoável ali, ela conseguir mandar bem na posição. Então, ela não consegue justificar a própria posição. Então, dependendo do caso, um caso mais extremo, a pessoa até vai ser demitida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa transição. Por isso que eu estou recomendando aqui, ela já está desempenhando ali um certo volume de atividades, enfim, de responsabilidade, que já fazem sentido para a próxima posição, aí fica mais fácil a gente promover essa pessoa com segurança. Eu gosto desses pontos porque é muito comum que a gente, precisando de perfis específicos de liderança, e conversando muito aqui no podcast, a gente vê que depois de 2020, especialmente com a pandemia, acelerou-se as contratações e, consequentemente, as pessoas que já estavam ali, elas começaram a assumir posições de liderança por mais contexto. Mas muitas vezes a gente não teve esse tempo ou até mesmo essa maturidade de fazer esses pequenos desafios ou esses grandes desafios, né, para ver o quanto dessa porcentagem aí a pessoa tem conseguido, está disposta e cabe dentro do dia dela. E aí chega aquele grande ponto que eu fiz uma promoção, talvez num time errado, da pessoa errada, e agora eu tenho algo, o fruto vai vir, né? E aí, acho que você lembra muito bem que muitas vezes a demissão é o caminho e, infelizmente, uma conversa, claro, talvez uma mudança de estratégia, mas dificilmente você vai conseguir fazer um downgrade ali, né? Porque não só pelas expectativas da pessoa,
mas todo o ambiente ali, o contexto. Então, por isso que essa decisão dessa transição ela é tão séria, tão importante, que não impacta apenas uma carreira, né? Ela impacta todo o ambiente ali, que eu já tive aqui do time, por exemplo, de ter que fazer, de fazer, inclusive, uma promoção e aí gerar todo um por que eu não? Por que não eu, né? Lembrando da música aí. Por que não eu? Por que não eu? E aí eu, beleza, fui tratando com cada um ali, por que não eu? E aí ficou muito claro, deu tudo muito certo nessa questão, mas isso é muito comum que gere vários movimentos e esses desafios que a gente coloca para as pessoas, isso vai evidenciar não só para a gente, isso é importante, fundamental, mas também até para os pares, né? Eu vejo isso também, porque por mais que, assim, eu não quero trazer a ideia aqui que não existe hierarquia e que a gente tem que ser democrático e tudo mais. Não necessariamente, né? Mas acho que é bem importante que as decisões, elas de alguma forma, elas não sejam vistas de uma forma como um erro a princípio. Eles têm que, de alguma forma, fazer sentido. Às vezes não faz, às vezes é uma decisão top-down que precisa ser feita também, mas tudo é muito mais fácil quanto o óbvio está sendo consolidado ali, e esses desafios que a gente vai passando para as pessoas, acho que eles vão deixando claro para nós, para a pessoa e para os pares, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E a gente tem que tomar muito cuidado, assim, quando a gente vai promover alguém. A gente tem que ter uma segurança grande, por isso que é recomendado a gente ter ali na empresa um comitê que vai ajudar a tomar essa decisão. Então, essa decisão, idealmente, não deveria partir só da liderança da pessoa, por dois motivos. Primeiro, porque a liderança ela pode ser, por um lado, muito complacente, vamos dizer assim. Então, ou, em outras palavras, é muito boazinha com a pessoa e promover antes e ter esse tipo de problema. Ou ela pode também, por outro lado, ser muito rigorosa e ela quase nunca promover pessoas que deveriam já ter sido promovidas. Então, acho que tem esses dois extremos aí que a pessoa que a liderança pode ir, que não é muito legal, né? E a gente falou um pouquinho aqui da visão do ponto de vista da liderança, né? Mas tem outro lado também que, para mim, vamos dizer assim, é importante colocar, que é do ponto de vista do liderado, ou da pessoa que talvez, enfim, seja high performer e está esperando uma promoção assim e tal. Acho que para essa pessoa, vale ela, aqui, um caminho oposto, ela buscar um desafio, então talvez conversar com a liderança, falar que, não, eu queria pegar um desafio diferente e tal, testar um negócio diferente, testar uma habilidade diferente, e idealmente ela encontrar um próprio desafio no ambiente onde ela está, onde ela consiga fazer aquilo além das tarefas que ela está entregando. Acho que esse é um ponto. E também entender que essa promoção, ela normalmente não vem assim de uma maneira tão direta, né? Pode ser algo que leva um pouco mais de tempo, especialmente quando é para uma posição de liderança. Então, por exemplo, talvez eu seja um desenvolvedor sênior e quero me tornar tech lead, mas na empresa hoje não tem nenhuma vaga para tech lead. Todas as vagas já estão, enfim, tem pessoas lá. Então, eu não vou ser promovido para tech lead enquanto não tiver uma vaga de tech lead. Então, a questão aqui é muito mais no sentido de como que eu posso me preparar, dar o meu melhor e mostrar que eu estou pronto para, no dia que surgir essa vaga, seja numa equipe nova, seja numa equipe onde o tech lead saiu, que eu poderia assumir aquela posição. Então, vai muito a pessoa se preparar e mentalmente ela entender que as coisas não acontecem tão rápido, às vezes, quanto ela gostaria. Faz parte do jogo também. Boa, boa. E faz muito sentido. E olhando para essa visão do high performer, né, que está se colocando aí, sendo alçado, ele foi reconhecido, ele como você mesmo disse ali, ele pediu, ele atendeu os desafios ali propostos, e aí então ele recebeu essa promoção, né? Quais são as mudanças, né, que precisam acontecer no dia a dia dele? Talvez nem tantas, porque muitas ele já foi adquirindo com o tempo. E quais são esses obstáculos que são mais comuns, né? Após a formalização, de fato, dessa promoção? Uhum. O que eu vou falar agora se encaixa, na minha visão, não só para high performance, mas para qualquer pessoa que está assumindo uma posição nova. Assim, assumindo que essa posição não é muito diferente do que ela tem hoje. Então, talvez ali de dev júnior para mid-level, para pleno, enfim, pode ser que a mudança seja pouca, apesar de existirem algumas responsabilidades a mais que surgem ali, mas a mudança ela tende a ser pouca. Mas agora, quando você assume uma posição de sênior, de líder, ou até além disso, aí o jogo ele tende a mudar bastante de uma posição para outra. Então, acho que o primeiro ponto aqui que serve para todo mundo o primeiro e único ponto que eu vou mencionar, inclusive, que serve para todo mundo parece meio bobo isso, mas
faz muita diferença, que é entender o jogo que a pessoa está jogando. Talvez lá como dev, o jogo que a pessoa estava jogando eu preciso fazer entregas, uma velocidade relativamente rápida aqui, com qualidade, e fazer isso recorrentemente, pegar tarefa, enfim, aí pessoas de mais baixa senioridade, isso vai se tornando mais importante, pessoas com mais alta enfim, tem outras responsabilidades que vão além disso. Agora, quando você se torna líder, o jogo muda, o jogo não é mais entregar tarefa, então qual jogo exatamente que você está assumindo? Ou então, quando você, enfim, assume a responsabilidade de um projeto ali, beleza, qual é o jogo que eu estou jogando aqui? Eu acho que essa é uma pergunta que a pessoa deve se fazer, e não é trivial responder isso. Às vezes ela pergunta para a liderança dela, a liderança não responde tão diretamente, ou não responde o jogo completo, responde só parte do jogo. Então, cabe a pessoa buscar no próprio ambiente entender que jogo é esse que ela está jogando e o que sucesso significa nesse jogo, para que ela possa entender quais pecinhas do xadrez dela ela precisa jogar para conseguir garantir o sucesso naquilo. Às vezes ela vem com a mentalidade antiga, vamos dizer assim, para a posição nova, e a coisa não funciona. Então, talvez ela tivesse muito com a cabeça em entregar, por exemplo. Beleza, entregou, mas entregou com uma qualidade muito ruim. Ou entregou, enfim, piorou muito o relacionamento com os colegas, entregou apesar de ter muita discordância ali, a coisa, enfim, não ficou muito legal. Enfim, acho que vale a pessoa entender o jogo aqui. E esse jogo, ele, apesar de ter várias semelhanças entre empresas ali, depende muito da posição da pessoa e da própria dinâmica da empresa, né? Da própria... Eu vou usar a palavra política aqui, interna, mas, enfim, algumas pessoas não gostam dessa palavra, mas é o próprio jogo interno ali da empresa, como que as coisas funcionam. Então, eu diria que, de maneira geral, o mais importante, dado que a pessoa está assumindo um desafio novo, é entender qual o jogo que ela está jogando. E assim, talvez no primeiro momento ela, não, eu sei o jogo que eu estou jogando, para fazer isso, isso e isso. Provavelmente não sabe. Você acabou de chegar, vai correr atrás, vai conversar com as pessoas e ao longo do tempo você vai aprendendo, em alguns casos até, enfim, cometendo erros. Então você vai errar no negócio e, putz, tem que estar preparado. Não, peraí, isso aqui, cara, não deu muito certo, deixa eu mudar a minha abordagem para tocar isso aqui. Mas tudo parte com a pessoa tentando entender o jogo que ela está jogando, que dificilmente vai estar muito bem descrito em algum lugar, mesmo que esteja lá, enfim, naquela matriz de competências, mesmo que esteja lá, vão ter coisas que não vão estar muito bem desenhadas e que você vai ter que aprender por conta própria. Perfeito. É um mundo muito mais abstrato e que vai exigir desse feeling, dessa análise, desse acompanhamento, inclusive das cadências que a gente tem de expectativas. Lembrei do livro do Simon Sinek, O Jogo Infinito, que ele fala um pouco dessa ideia que você precisa entender o jogo e entender como jogá-lo, consequentemente, né? Ele não usa tanto... A gente poderia usar a política interna, ou a política como um todo ali, né? De como se aplica, mas quando você fala, de imediato veio esse livro na minha cabeça, porque de fato é isso. A gente tem às vezes, no seu livro, que ainda não tive a possibilidade de lê-lo, mas quero, ele traz essa... eu queria entender como que ele traz essa ideia, até para instigar um pouco mais da audiência aí, adquiri-lo também, uma abordagem de como, de caminhos possíveis, de estratégias possíveis, porque o caminho de dev a tech lead, ele não é um caminho necessariamente linear, mas ele vai trabalhar ali abordagens diferentes, entender esse jogo, entender que os objetivos eles mudaram dentro de um contexto e que você precisa ser sensível. Ó, não adianta simplesmente ficar levando os cards a entender a necessidade deles, entender o porquê deles, como que essa abordagem aí, e você acredita de fato com a sua experiência como um todo, Eduardo, como que essa mudança de jogo ela é importante? Isso é muito importante. Tem vários pontos assim que eu trago no livro, de pontos que eu tenho certeza que a maioria dos devs não faz noção de que ele está sendo avaliado por aquilo, mas mesmo que formalmente isso não esteja escrito em nenhum lugar, ele está sendo avaliado, ele ou ela está sendo avaliado por aquele ponto. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa, enfim, é uma desenvolvedora, muito boa desenvolvedora, consegue escrever um código muito bom, com qualidade, com teste, com desempenho, enfim, código muito bom, porém, ela, vamos dizer assim, entra em muitos conflitos com a pessoa de produto ali, com o PO, com o PM, ou com enfim, algum stakeholder ali, ela entra muito em conflito. Então, a pessoa pede, ela, não dá para fazer assim, essa... Provavelmente essa pessoa ela vai ser mal avaliada
enfim, pelo menos nesse sentido, e dificilmente ela vai conseguir assumir uma posição de liderança. Pode ser que ela consiga, em alguns contextos ela vai conseguir, mas isso diminui a chance dela de conseguir. Porque quando ela for avaliada para assumir uma posição de liderança, imagina você ter uma pessoa líder que está o tempo todo entrando em conflito com outras pessoas, especialmente com pessoas do negócio. Cara, isso não vai dar muito certo. Então, é esperado de uma pessoa líder que ela tenha um certo jogo de cintura para conseguir sentar, entender outro lado, negociar. Então, ela pode ser que ela não seja promovida por conta disso. Mas como dev, ela não era necessariamente cobrada para ser aquela pessoa super negociadora. Mas na próxima posição ela vai ser cobrada. Então, é melhor ela começar a desempenhar isso agora. Então, tem vários pontos, enfim, adjacentes a esse, que acabam puxando muito na avaliação. E às vezes a gente acha que a gente, como dev, a gente é avaliado muito por questões técnicas, e sim, a gente é avaliado por questões técnicas também, mas para assumir uma posição de liderança, a gente vai ser avaliado de outros ângulos, e não só isso, a gente vai ser avaliado por pessoas que não são somente da nossa área. Pelo menos, vamos dizer assim, a tendência é essa. Então, quando estiver ocorrendo ali o comitê para decidir se a pessoa é promovida ou não, provavelmente vai ter alguém do lado do negócio, seja PM, enfim, alguém que, vamos dizer assim, interage com ela e que não é técnica. E essa pessoa vai opinar. E se essa pessoa tiver uma voz forte ali, e é bem capaz que alguma delas tenha, então essa pessoa pode ser a responsável para ela não ganhar a promoção. E para ganhar um super feedback, tipo, não, esse ponto que você precisa melhorar. Claro que esse feedback ele deve ajudar a pessoa, mas dependendo do caso, nem esse feedback ela vai receber. A pessoa só vai vetar, tipo, não, acho que não é isso, a liderança não vai dar o feedback para a pessoa, como a gente tinha comentado aqui. Às vezes as pessoas não recebem tantos feedbacks quanto elas gostariam, e isso vai ficar, enfim, meio que obscuro aí, né? Ela não vai entender o que aconteceu ali, ela só espera, pô, mando tão bem aqui, entrego com tanta qualidade, enfim, mesmo assim não sou promovido. Por conta de relacionamento. Ou tem outras coisas também que acabam influenciando. A dinâmica ali pode ser relacionamento com os colegas mesmo, com outros devs, enfim. Tem várias coisas ali que podem influenciar. Então, no livro eu aponto vários pontos desses, né? Que não são tão óbvios assim, que às vezes eles são avaliados, mas não de maneira formal. Métricas, né? Não existe tal, não é metrificável. Não tem um número. Uhum. E tem coisas que não está descrito em nenhum lugar, mas por a pessoa ter feito aquilo, ela vai ser mal avaliada, enfim. Então tem vários pontos assim no livro que a pessoa ela pode mandar mal, então isso pode atrapalhar, ou se ela ler o livro e aplicar o que está lá, ela vai conseguir usar aquilo a favor dela. Então ela vai ser uma pessoa, nesse caso, porque se relaciona bem, está interessada numa entrega, não só a entrega do software, mas a entrega de algo que funciona, tem uma boa relação, entende o que o negócio espera, por aí vai. Então isso pode ajudar também, pode ser o lado positivo para ela na hora de ser avaliada, mesmo que tecnicamente ela não seja a pessoa mais espetacular da equipe. Então tem vários pontos assim que eu coloco que a pessoa pode exercitar aquilo e mandar muito melhor como, vamos dizer assim, como desenvolvedor, como profissional de maneira geral, que vai influenciar para que ela consiga receber essa promoção mais rápido. Perfeito. E assim, não estou colocando palavras na sua boca, me corrija qualquer coisa, mas usando a sua expressão de saber jogar o jogo, e não é ser desleal e tudo mais, mas é entender a dinâmica das características. Muitas vezes, quem é promovido não é necessariamente o mais especialista, o que mais tem contexto, mas é a pessoa que melhor consegue jogar aquele jogo. Né? Que melhor, porque assim, dificilmente alguma área que vai contribuir numa promoção de alguém, ele quer alguém que é irredutível, alguém que tem dificuldade para negociar algo ou se comunicar. Então ele vai preferir alguém que, ok, é capaz, tecnicamente, é claro, mas que também ele consegue integrar ainda melhor do que está no momento atual 2 times, né? Um fornecedor que é problemático muitas vezes, né? Então eu gosto de entender isso, de que não é necessariamente só saber jogar o jogo, a capacidade técnica ela é sempre avaliada, mas não está metrificado, mas está no ar ali, o quanto as pessoas podem contribuir mais ou ser mais um problema, mais uma barreira no dia a dia que ninguém quer, mais um problema, mais uma barreira, mais alguém ali, agora com poder de tomar decisão, mas que sempre se mostrou irredutível, só vê o seu lado e tudo mais. Né? Não, completamente. Acho que cabe a cada um entender muito bem o contexto onde está e tomar as melhores decisões. Eu acho que o importante aqui é a pessoa que está acompanhando aqui a gente, que porventura não tenha percebido isso ainda, é entender que
ela não é avaliada somente por questões técnicas. Eu acho que esse é o ponto aqui. E talvez a expectativa dela seja esse. Não, tipo, eu sou técnico, quero ser avaliado só por questões técnicas. Me desculpa, mas isso dificilmente vai acontecer. Talvez tenha alguma empresa que vai avaliar assim, mas eu acho muito difícil. Tá? Porque tem outras coisas ali que contribuem para, vamos dizer assim, para a percepção de qualidade do nosso trabalho. A parte técnica é uma delas, mas não é a única delas. Não adianta muito, por exemplo, eu ser excelente técnico, mas eu ter muita dificuldade de trabalhar em equipe. Provavelmente eu vou ter que trabalhar em equipe. Então, preciso, não, vamos dizer assim, ser o melhor do mundo nisso, mas se eu mandar minimamente bem ali, aí sim, a parte técnica, que eu sou muito bom, isso vai poder me destacar. Mas agora, se você mandar muito mal em alguma coisa ali que é importante para o ambiente, aí, enfim, a coisa tende a não ir numa direção muito legal. Perfeito. Eu comentei durante a nossa conversa que pós-2020 a gente teve uma aceleração. Não sei se é o seu sentimento, tá? É o meu sentimento, olhando, né, o mercado, uma aceleração de quanto os devs foram levados a tech lead devido ao crescimento dos times. Você avalie se isso faz sentido para você e como você visualiza os próximos 10 anos ou os próximos anos. Talvez 10 na nossa área é tão longo, né? Mas os próximos anos quanto ao mercado, o que ele se espera de um tech lead, a tendência a se manter o que hoje nós temos de expectativas, alguma coisa vai mudar? Você acha que talvez essa aceleração tenha algum impacto? Como que você vê esses próximos anos, a indústria, né, de tecnologia de fato que ela espera dos próximos tech leads? Legal. Vamos falar um pouquinho ali antes da pandemia, né? Então, alguns anos antes, até chegar a pandemia, onde a gente teve um crescimento muito acelerado na área de tecnologia. E nesse crescimento, com mais pessoas, mais, vamos dizer assim, engenheiros entrando ali na empresa, é natural que as empresas precisassem de mais líderes também para conseguir liderar essas pessoas. Então, essa posição de liderança, seja formal ou informal, não vou entrar tanto no mérito aqui, ela acabou acompanhando esse crescimento ali que a gente teve na área de maneira geral. Então, muitas pessoas chegando à posição de liderança, algumas talvez não tão bem preparadas, que também, enfim, teve ali alguma consequência, né? Além aqui, no ponto que eu não vou nem entrar tão a fundo nisso, mas de uma possível, eu vou chamar de possível aqui, inflação dos cargos também. Então, o que era talvez sênior 10 anos atrás, sênior se tornou algo que era muito mais corriqueiro. Então, uma pessoa com 2, 3 anos de carreira já estava ali na posição de sênior em algumas empresas, né? Então, a própria posição, vamos dizer assim, a senioridade da pessoa, ela teve uma certa inflação ali, que agora, enfim, estou sentindo isso dar uma certa retraída. Então, isso foi período até ali no começo da pandemia, pelo menos. Agora, mais recentemente, eu já vejo o caminho oposto de, vamos dizer assim, a quantidade de vagas tender a enxugar mais, e essas lideranças que antes elas assumiam uma posição puramente de gestão, e aqui o que eu estou querendo chamar de puramente de gestão essa pessoa não codava mais na equipe, né? Agora, já vejo o caminho oposto. Essa pessoa está muito mais próxima tecnicamente da equipe. Então, ela voltou a ser uma liderança técnica de, sei lá, 10 anos atrás, alguma coisa assim. Então, a coisa está voltando mais ou menos nesse caminho. Então, a expectativa técnica para essas lideranças está muito maior, não tem nem comparação com a expectativa ali nesse período pouco antes, ali, enfim, no começo da pandemia, né? Então, eu vejo essa mudança, vamos dizer assim, seguindo nessa direção, tá? Então, para mim, lideranças, elas tendem a ser mais técnicas do que elas eram no passado recente, e para mim isso aí vai se manter. Isso até para posições mais, enfim, mais altas. Então não é só para liderança de equipe, mas talvez uma liderança ali que já é um head, alguma coisa assim. Eu vejo isso continuar sendo importante. Então, para quem quer chegar lá, a parte técnica continua importando, só que tem outras questões também que a pessoa vai precisar se desenvolver, que aí já envolve negócio, envolve ali os processos da equipe e tal. E tem uma mudança que eu não sei se eu chamo de mudança, mas enfim, eu acho que o mercado está guinando nessa direção também. Ao mesmo tempo que a gente teve, alguns anos atrás, o surgimento de vamos dizer assim, vários profissionais diferentes ali, então, Delivery Manager, Agile Coach, Scrum Master, enfim, essas posições ali, isso está enxugando muito agora. Então, para mim, a tendência é que a liderança da equipe, então, vamos chamar aqui de Tech Lead, mas cada empresa vai chamar do seu jeito, então a liderança da equipe, ela tende a absorver essas posições, ou essas responsabilidades. Então, se tinha uma pessoa ali responsável pela entrega do time, isso aí vai cair no colo do Tech Lead agora. Se tinha uma pessoa que ajudava ali nos processos, lá nas retrospectivas, nas dailies, que facilitava,
vai cair para o Tech Lead. Se tinha uma pessoa ali que ajudava, enfim, em relação à parte de negócio e tal, vai continuar tendo ali PM, PO, alguma coisa nesse sentido vai ter, mas parte dessas responsabilidades também vai cair no colo de Tech Lead. Pelo menos como fazer essa integração, né, de engenharia e negócios. Então, muita coisa tende a cair ainda no colo de Tech Lead, coisa que talvez, enfim, alguns anos atrás seria incabível, assim. Você, não, peraí, tem uma pessoa aqui que faz esse papel de facilitar as reuniões, então a pessoa líder não precisa fazer isso. Não, agora a tendência que aconteça. Então, para mim, ao longo dos próximos anos, 10 anos eu acho que é muito, mas ao longo dos próximos anos eu vejo essa pessoa líder acumulando responsabilidades ali que alguns anos atrás ela não seria cobrada por aquilo. Perfeito. E que é natural, como você mesmo disse, em times menores ou em times que não estão amplamente crescendo, né, se especializando, você aproximar novamente. E aí, a gente está falando aqui do Tech Lead, mas é do front-end com outras preocupações, é o back-end também, o designer, que antes a gente tinha, talvez, especialmente ali, inclusive em médias empresas, uma especialização, inclusive, dentro dessas pequenas áreas, e agora a gente vai com times menores, ou pelo menos fazendo squads menores, dependendo da organização de cada time, a gente vai se aproximando novamente ao que, eu acho que, como você mesmo disse, né, 10 anos atrás a gente tinha cenários mais semelhantes. Eu me preocupo porque também nesses 10 anos de diferença, a gente evoluiu muito toda essa arquitetura que a gente tem que tomar conta. Então, as especializações estão ali também, né? Então, o front-end está cada vez mais complexo, o back-end está cada vez mais complexo, o design está cada vez mais complexo, e a gente volta, né, como os tech leads se aproximando. Acho que é um desafio, e a gente vai também, eu acho que é como engrenar, a gente vai se encontrando novamente nesses próximos anos, né? Sim. Deixa eu fazer um comentário sobre, né, em relação a isso. Sim, as coisas, nos últimos anos, especialmente 10, 15, 20, talvez últimos anos, coisa ela tem mudado bastante para se tornar mais complexa. Por outro lado, talvez a gente tenha ido longe demais em relação a algumas coisas. Então, você exemplo, não é o primeiro que fala isso para mim. Vou dar um exemplo aqui, eu poderia dar vários exemplos. Vou dar um. Eu sinto que as pessoas usam muito framework no front-end quando elas não precisariam usar. Então, elas usam muito React, Angular, talvez mais React é o mais famoso ali. Mas, cara, se a pessoa ela estivesse usando um framework de back-end que cospe um HTML, já está bom o suficiente. Usa JavaScript para algumas animações, alguma coisa nesse sentido, alguma interação. Não precisa usar JavaScript para o front-end inteiro, para montar a página inteira, que, enfim, para mim isso não faz muito sentido na maioria dos casos. Se você tiver aquele famoso framework de back-end, seja, enfim, a linguagem que a pessoa está usando, um Laravel para PHP, um Ruby on Rails para Ruby, um Django para Python, enfim, seja lá a linguagem que a pessoa está usando, provavelmente um framework desse, se a aplicação dela for web, vai servir, assim, de uma forma excelente o usuário na ponta. Não vai precisar de toda aquela complexidade de separar front de back, aí na hora de lidar com autenticação, aí tem que usar um negócio que é meio estranho, aí a pessoa pensa, não, mas aí eu quero mandar qualquer coisa pro back-end, aí usa GraphQL, torna mais complexo ainda. Cara, talvez não precise disso tudo. Você tem uma aplicação full stack ali, ela manda talvez uma outra requisição pro back-end por Ajax e tá ótimo, sabe? Então, acho que a gente talvez tenha ido longe demais, tem muita coisa que a gente pode simplificar e que talvez a gente só não veja vontade dos desenvolvedores fazerem isso. Perfeito. Eu corrigiria sua fala em apenas um detalhe, eu tiraria o talvez. A gente foi longe demais. Mas assim, porque acho que, brincadeiras à parte, a gente sempre, e isso dificulta a contratação, isso deixa tudo mais complexo, né? Porque o ecossistema como um todo ele vai ficando mais complexo naturalmente e isso tudo fica mais pesado para todos os lados. Indo para o nosso final da nossa conversa aqui, muito, muito gostosa, inclusive, essa conversa leve, mas bem profunda para quem está se impactando, né, e vendo o seu cenário diariamente. Tem algum conteúdo? Eu saí de um livro, de Dev a Tech Lead, do meu amigo Eduardo Matos, que fala muito de tudo que a gente tem falado aqui. Que outros conteúdos, ou até talvez você queira reforçar um pouquinho desse livro em si que você escreveu, que podem somar ainda mais com o que a gente tem falado aqui. Acho que tem muitos conteúdos, assim, depende muito de
para qual direção a pessoa quer ir naquele momento. Então, por exemplo, talvez ela queira se desenvolver um pouco mais do lado de processos. Aí tem alguns livros, alguns conteúdos que vão ajudar nesse sentido. Então, não, quer aprender um pouquinho mais sobre o lado de negócio. Aí tem, enfim, alguns outros conteúdos que vão fazer mais sentido para ela naquele momento. Então, depende muito de qual direção ela tem que ir. Mas se eu tiver que deixar uma sugestão aqui, como provocação, para quem estiver acompanhando a gente, eu vou fazer uma sugestão muito voltada para o lado de negócios aqui, que é um ponto muito importante. Vou recomendar o livro Lean Enterprise. Tá? Esse livro, o original é em inglês e tem a versão em português pela Casa do Código. Então, para quem quiser ler esse livro em português, tá lá disponível. É um livro muito bom. Na minha visão, na minha opinião, é melhor e mais importante do que o livro Accelerate, que o pessoal paga pau pra cacete aí, mas eu acho esse livro, Lean Enterprise, muito mais relevante do que o Accelerate, para você ter noção assim, do quanto que eu acho esse livro bom. E recomendo a leitura justamente porque ele fala de tecnologia, mas não só pela tecnologia em si, e sim como que a tecnologia consegue suportar o negócio. Então isso muda, inclusive, pode ajudar a mudar a mentalidade de quem já está buscando posições vamos dizer assim, posições mais avançadas na empresa, de liderança e tal, para ela pensar na tecnologia, não só no código, no desempenho em si, que são importantes, mas pensar em, vamos dizer assim, a partir de outros pontos de vista, para facilitar até a discussão, né, vamos dizer assim, a argumentação com pessoas que estão do lado do negócio, para entenderem melhor o que faz mais sentido ali, enfim, a equipe fazer em relação à tecnologia. Então fica aí a sugestão desse livro, muito bom livro, de verdade, um dos melhores livros que eu conheço com esse viés, né, de negócios dentro de tecnologia. Então, Lean Enterprise, vários autores ali. Fica aqui a dica e tem versão em português também. Então, para quem quiser, está lá disponível. Boa, boa. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Onde você está mais ativo aí? Boa, estou mais ativo no LinkedIn, então quem quiser me encontrar lá, é só buscar Eduardo Matos. Provavelmente eu vou ser um dos primeiros ali que vai aparecer, então você vai me achar com bastante facilidade. Lá eu falo sobre liderança, compartilho bastante minhas opiniões, minhas experiências também, sobre liderança, sobre carreira, enfim, em alguns momentos sobre questões técnicas também. Então fica aí a sugestão para quem, enfim, tiver interesse, só buscar lá no LinkedIn. Boa. Eduardo, eu queria te agradecer pela nossa conversa, por ter aceitado o convite. Sei que as nossas agendas nem sempre são fáceis, mas você estava pronto ali e queria te agradecer aí pelo papo tão profundo aí. Imagina, eu que agradeço. Muito bom esse papo aqui. A gente tocou em vários assuntos bem interessantes, assim, que podem, de fato, ajudar bastante, né, quem está nessa posição, seja de liderança, seja querendo alcançar essa posição. Sempre que você quiser, só me convidar. Estou super aberto aqui para conversar sobre outras coisas. E um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando aqui a gente. Valeu. Muito obrigado por assistir mais um episódio do High Tech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do High Tech Podcast.